Queridos, antes mesmo de eu ler o texto bíblico, eu quero falar para você um pouquinho sobre essa palavra que eu vou ministrar hoje. Eu anotei aqui, se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu anotei o seguinte: quebre o teto para salvar a tua família. E você vai entender ao longo da ministração. Vire para a pessoa que está ao seu lado para gravar e diga assim: quebre o teto para salvar a tua família. Essa mensagem que eu vou pregar hoje à noite é uma mensagem muito simples. E a gente vem tentando todos os domingos trazer mensagens claras aqui. É difícil eu largar o microfone para alguém ministrar, mas quando largo com consciência de que são pessoas que vão trazer uma palavra que vai trazer entendimento e edificação à igreja. Nós não precisamos ter um culto onde nós saímos daqui pulando, gritando e dizer: foi o culto mais barulhento que nós tivemos nesse ano. Nós não precisamos disso. Isso é bom, eu gosto, nós gostamos, né? E é motivacional quando nós vimos pessoas chorando diante da presença de Deus. Mas isso não transforma uma geração, não muda uma geração. Barulho e grito não é sinônimo de transformação. Falar em língua estranha não é sinônimo de termos pessoas cheias do Espírito. Quantos entendem comigo assim? Nós precisamos é que algo comece a ser transformado dentro de nós. E essa mensagem que eu vou trazer hoje, literalmente é chamando nós para uma responsabilidade de até que ponto nós estamos dispostos a lutar por nossa família. Até que ponto nós estamos dispostos a lutar por um amigo. Até que ponto nós estamos dispostos a lutar por aqueles que estão perdidos. A palavra de Deus lá em Marcos capítulo 2, no versículo 3 em diante, diz assim: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, diga 4, diga forte, 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado, diga descobriram o telhado, onde estava, e fazendo um buraco, diga fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Essa palavra em si ela é poderosa demais sem ninguém explicar ela, né? Porque só nós ouvirmos Jesus dizendo, Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Já é poderoso demais. Todas as vezes que nós pudermos parar para ouvir a voz de Deus dizendo que os nossos pecados estão perdoados, isso já basta, já é poderoso demais. É a graça de Deus nos alcançando. E nós precisamos entender, a palavra de Deus, meus irmãos, ela não é um conto de fadas. Não é uma história bonita que nos encanta todas as vezes que nós lemos. A espada de Deus, ou melhor, a palavra de Deus, ela é uma espada, ela é martelo e ela é fogo. A Bíblia vai trazer clareza que a palavra de Deus é como um fogo consumidor, que traz para nós mudanças radicais na nossa vida. E hoje, o que ela vem para acordar os passivos, sacudir os que vivem em bolhas religiosas. E eu bato muito em cima disso. Há uma confusão da mente das pessoas do que é ser cristão e o que é ser religioso, do que é estar dentro de uma igreja para literalmente adorar a Deus ou para acusar quem está perto de nós. Qual é a intenção de ser um cristão hoje em dia? Eu também anotei aqui que essa palavra ela vem para acusar a omissão dos que dizem amar, mas se calam diante do inferno que consome seus amigos e seus familiares. Pessoas que jogam a toalha, que não dão importância quando vê alguém caído, quando vê alguém já sem esperança.
Quantas vezes você precisou de uma mão estendida, você precisou que alguém estivesse perto de você, e o que você teve foi desprezo por pessoas que passaram e te deixaram, não te deram importância. Mas talvez quantas vezes você teve oportunidade de conduzir alguém para perto de Jesus e você não teve clareza disso. Nós vamos ver aqui nesse texto bíblico 4 homens, diga 4 homens, que olharam para o sofrimento do amigo. Eles olharam, eles avistaram e se recusaram de ficar com os braços cruzados. Eles não ficaram discutindo teologia, não disseram, vou orar por você, viu, beleza, tchau, tchau. Não postaram stories de motivação. Eles tiveram um posicionamento de pegar a maca e levar até Jesus. Aqueles 4 homens, quando eles vão passar pelo paralítico, e a Bíblia conta, a história diz que tinha uma multidão, pastor Luiz, que eles olharam, e quantas vezes a multidão é o problema que nos faz desanimar? A voz da multidão dizendo não vai dar certo, a voz da multidão dizendo larga de mão teu filho, a voz da multidão dizendo não tem vaga para ti mais, a voz da multidão dizendo todo mundo cresce e tu perdeu, a voz da multidão dizendo deixa esse aí para lá, esse aí não tem jeito, deixa morrer assim mesmo. Hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa que já esteve aqui nessa casa, já nos incomodou aqui nessa casa, pessoa que eu acolhi, que eu ajudei. Eu recebi uma ligação e ele dizia: pastor, por favor, me dá mais uma chance, me ajuda, eu tive um tempo bom e eu me perdi de novo na caminhada. Daí ele falou: pastor, o senhor tem uma ideia, essa vez foi tão grave, a minha queda, o meu problema é que a minha própria mãe já me largou e não quer mais me ajudar. E eu não acreditei. Eu falei: não, a mãe não, né? Ele deve estar mentindo. Eu peguei o telefone, tinha alguns meninos comigo ali, não me lembro quem era, e eu liguei para a mãe. Leandro estava comigo. Eu liguei para a mãe e eu ouvi a mãe dizendo para mim no telefone, ela disse: não contem com a minha ajuda, não conta com o meu apoio. Sabe por quê? O que às vezes tem nos impedido de ajudar quem está caído é a voz da multidão, é a acusação de quem vai ver você estender a mão para um caído e vai dizer: de novo, mais uma vez, o pastor é louco, por que de novo? Isso não vale nada, isso não quer nada com nada. Aqueles 4 homens, eles olharam para a multidão, não tinha como chegar até Jesus. A história diz que Jesus estava dentro de uma casa. A multidão cercava a casa, a história vai dizer. Eles não tinham como chegar até a casa. Mas quando Deus levanta alguém, escute o que eu vou dizer para você. Para ajudar você, Deus vai dar estratégia para esse alguém te ajudar. E aquela pessoa que Deus dá estratégia, ela tem que estar disposto a enfrentar qualquer coisa para salvar uma alma. A pergunta que eu faço a essa multidão que está aqui hoje: como está linda a igreja aqui de cima hoje, meu Deus. Tem centenas de pessoas aqui sentadas. A pergunta que eu faço para você hoje é: quanto você está disposto a pagar? Não em dinheiro, ninguém está te cobrando nada. Qual o preço que tem tua família? Talvez eu estou falando para pessoas aqui que o esposo está longe de Jesus. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que estão paralisadas pela depressão, pela angústia, pela difamação. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que estão com os filhos totalmente perdidos. E talvez você olhou para você hoje, saiu, se arrumou para vir no culto, e você disse: para mim é assim que basta. Eu e minha casa não servimos mais o Senhor. A pergunta que eu quero fazer para você hoje, e o que eu quero despertar em vocês aqui hoje,
Você está disposto a enfrentar a multidão? Você está disposto, se tiver que subir no telhado, fazer um buraco, quebrar o teto? A história vai dizer que aqueles homens subiram no telhado. A história vai dizer que eles subiram no telhado. Subir no telhado não é fácil, né, meu sogro? Não é barbado, eu já subi aí em cima aí, ó. Aqueles 4 homens, eles vão pegar aquele homem paralítico e vão dizer: nós vamos te ajudar. Sabe o que é isso? Posicionamento, compromisso com quem precisa de ajuda. Igreja não se faz batendo nas pessoas. Igreja se faz apontando um destino e dizendo: está na maca, eu vou carregar você e levar você para perto de Jesus. Isso é o posicionamento de uma igreja. Isso é o posicionamento de quem diz: eu tenho compromisso em levar pessoas para perto de Jesus. Eu já fui taxado aqui nessa casa por líderes meus muitas vezes, por louco. Porque às vezes chega aqui, não, pastor, às vezes vinha correndo. Eu tive líder aqui que vinha correndo. Quando vinha chegar alguém que eu ia ajudar, que vinha correndo: pastor, você já teve aí, viu? Tu não lembra? Não lembro. Que Deus trazia até esquecimento. Não lembro. Já teve aqui, já incomodou. Eu nunca tive na minha família, mas eu já vi amigos que tinham que conduzir alguém paralítico no dia a dia. Isso dá trabalho, dá ou não dá? Aqueles homens não olharam para a dificuldade. Aquele paralítico estava numa maca, numa cama. A história vai dizer que eles tomaram aquele homem, subiram as escadas. Eu acredito que escada, corda, não sei o que tinha na época. A história não relata isso. Diz que eles subiram no telhado, quebraram o teto, quebraram as telhas. Não sei se tinha ferramenta, a história não diz isso. E desceram o paralítico até Jesus. Nessa mensagem que eu estou pregando essa noite, eu quero que você entenda uma coisa. Quem está precisando que você leve ele até Jesus? Talvez tenha alguém na tua casa que está precisando. Talvez tenha alguém na tua família, talvez sejam amigos teus. Essa mensagem que Deus deu para mim essa semana, Deus trouxe clareza ao meu coração que o que Deus quer despertar em nós é mais amor pelo próximo. E esse amor, eu tenho dito, e eu disse num culto de família que eu preguei, precisa começar dentro das casas. Se isso for invertido, não tem a ver com o evangelho de Jesus. Entenda, quando viram a multidão impedindo a passagem, eles não foram embora como covardes. Eles subiram no telhado. E a Bíblia diz que abriram um buraco, quebraram tudo, fizeram o que ninguém queria fazer. Tem coisas que você terá que fazer pelos teus amigos, pela tua família. Tem coisa que não é eu que vou fazer. Tem coisas que é você que precisa fazer. Quantos estão dispostos aqui essa noite a quebrar o teto para salvar a tua família? Quantos estão dispostos a subir no telhado? Meus irmãos, existe uma massa de pessoas morrendo na nossa volta. E quando eu falo isso, eu não estou falando dos nossos vizinhos. Eu estou falando dos nossos familiares. A gente fala que ama a mãe, que ama o pai, que ama o tio, que ama a tia. Mas o que nós estamos fazendo para aproximar as pessoas de Jesus? Até que ponto nós estamos dispostos a enfrentar a multidão? Enquanto nós queremos viver uma vida medíocre, sem ajudar ninguém, sem estender a mão, milhares, centenas de pessoas estão morrendo condenadas pelo pecado. Alguns paralisados pelos vícios, pela depressão. O que nós mais vimos nos dias de hoje é pessoas paralisadas pela depressão. A medicina vai dizer, eu olhava essa semana, o que mais tem atingido as pessoas hoje são doenças psicológicas, depressivas, que paralisam as pessoas, que levam as pessoas para uma cama, para um quarto escuro, e muitas das vezes nós estamos fazendo vista grossa para isso. Será que nós sentaríamos com um depressivo para ouvir
trazendo para os dias de hoje, irmãos, talvez você não tenha ninguém que numa maca para levar até Jesus, mas talvez você tenha alguém para visitar e dizer: olha só, eu vim aqui porque eu quero te aproximar de alguém que pode sarar as tuas feridas. Talvez você tenha aquele familiar, eu disse num culto para os meninos, que talvez você nunca mais mandou uma mensagem, talvez essa pessoa todos os dias olha o telefone e fica esperando uma mensagem sua, dizendo: olha, independente da multidão, independente da circunstância, eu continuo te amando, eu continuo aqui disposto a levar você para perto de Jesus. Na semana eu falava com um jovem nosso, eu disse: olha, independente de qualquer coisa, saiba que o teu lugar está guardado aqui na casa, existe uma cadeira para você. Isso é fazer as pessoas lembrar que Jesus, independente da multidão, Jesus está pronto a dizer: ei, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Querida, é necessário que nós não venhamos dizer que amamos alguém se você não está disposto a carregar a maca e quebrar o teto. Não é correto nós dizer: nós amamos, se você não está disposto a carregar a maca e quebrar o teto. Eu acredito que aqueles 4 homens tiveram um trabalho para carregar aquela maca. Uma pessoa paralítica em uma cama, em uma maca, é difícil de você carregar. É pesado, se torna mais pesado. Porque alguém que não tem controle, não tem equilíbrio de nada, você tem que cuidar. Imagina, os 4 homens pegando alguém paralítico em cima de uma cama e subir nesse telhado aqui nesse teto. Olha o trabalho que isso dá, você tem noção disso? Eu estou tentando trazer você para perto do que eu estou falando essa noite, meu irmão. Vai dar trabalho. Não é fácil tentar aproximar alguém de Jesus. Não é fácil tentar apontar um destino e levar alguém até Jesus. Não é fácil. E talvez você já desistiu. Talvez eu estou falando para mães que jogaram a toalha. Talvez eu estou falando para pais que jogaram a toalha. Talvez eu estou falando para filhos que abandonaram e disseram: não, minha mãe não quer nada com Jesus. Vai dar trabalho. Mas quando você subir no teto, quando você quebrar o teto, Jesus vai estar lá pronto, esperando você descer o paralítico, e ele ouvir com a voz suave de Jesus: ei, meu filho, os teus pecados estão perdoados. A pergunta essa noite para nós é: quem está disposto a conduzir a família para perto de Jesus? Quem está disposto a levar os amigos para perto de Jesus? Nós não queremos nos indispor com a multidão. Nós não queremos nos indispor com a multidão. Imagina Jesus estando aqui na Ágape, né? Aqui no meio da água, uma multidão tampando toda a Atlântida. Você chega lá no início da Paraguaçu, você tem que chegar até Jesus. Isso gera uma indisposição. Imagina você se dissesse assim hoje: olha, se tivesse um famoso aqui já dava uma multidão, né? Agora imagina se todos os crentes de Xangri-Lá soubessem: Jesus está lá na Ágape hoje, em carne, está lá Jesus. Isso aqui ia ter gente aqui, na volta tudo aqui, lá na Paraguaçu. E você, quando chegasse no início da Paraguaçu, o seu paralítico na maca, você olhar para a multidão e dizer: morre aí, eu não vou enfrentar isso aqui tudo. E aí talvez o Espírito Santo ia dizer para vocês: lembra de uma coisa? No lado da Ágape tem um condomínio, tem um muro, mas tem um mato. Talvez se você passar por dentro desse mato, enfrentar todas as dificuldades, lá no lado da Ágape tem uma ruazinha sem saída. Talvez você consiga chegar sem enfrentar toda a multidão. Imagina o trabalho que se dá. Tem um mato aqui por dentro, aqui, né, que nós pegamos perto dos condomínios ali. Imagina quanto isso ia dar trabalho, cara. Talvez você tenha que pular muro, talvez você tenha que passar tantas dificuldades. Mas será que isso valeria a pena por uma alma? Eu sei que é uma mensagem, eu sabia que não é uma mensagem de dar glória a Deus, aleluia, de chorar, de pular, não. Mas é uma mensagem de conscientizar você essa noite. Será que valeria a pena pelo teu pai? Irmão, eu quero lembrar você uma coisa.
A Bíblia diz que só os que serão salvos são aqueles que aceitarem Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Nós ficamos presos numa bolha religiosa, feliz aqui dentro, dizendo: eu estou salvo, e aí? Está tudo certo, eu estou salvo. E meu pai? E minha mãe? E meus tios? Você sabia, meu irmão, eu quero falar disso essa noite, que existe céu e inferno? Você já parou para pensar que se você não conduzir os teus pais, a tua família, os teus tios para perto de Jesus, a hora que Jesus surgir nas nuvens, ninguém mais fala disso? São mensagens que não dá ibope. São mensagens que é capaz do pregador ser atingido depois nas redes sociais, dizendo: o pastor Josequiel disse ontem que os meus pais vão para o inferno, que a minha família vai para o inferno. Irmãos, eu quero conscientizar você essa noite que existe céu e inferno, e nós precisamos conduzir as pessoas para perto de Jesus. Será que você está disposto a isso, a enfrentar toda a multidão, toda a ignorância do povo, da situação, e apontar um destino e dizer: eu preciso te levar para perto de Jesus, você precisa conhecer a Jesus? Enquanto nós estamos aqui presos numa bolha religiosa, cantamos bons louvores, levantamos a mão, batemos o pé. Tem pessoas ao nosso lado, a nossa casa, que nós falamos todos os dias, que estão morrendo, indo a passos largos para o inferno. Eu vim despertar essa noite você, nem que seja para você chorar e orar pela tua casa. Eu vim aqui, o intuito da minha mensagem essa noite é trazer você para perto de uma realidade que você precisa enfrentar a multidão, o telhado e talvez romper buraco para salvar a tua família. Levante a mão para mim assim, quem tem alguém que você gostaria de orar essa noite aqui? Levante a sua mão, por favor. Se você tem alguém na sua família que você gostaria: pastor, eu gostaria de ter a minha família aqui hoje, eu gostaria de ter o meu pai. Levante a mão lá em cima se eu quero ver você essa noite. Eu quero lembrar você, fica a mão levantada e olhe para mim, por favor. Fica a mão erguida e olhe para mim. Vai dar trabalho, mas quando você subir no telhado, já é um passo. Quando você romper o teto, já é o segundo passo. E daí só tem que descer até Jesus. Vai dar trabalho, mas quando chegar diante de Jesus, você vai ouvir Senhor Jesus falar para ti e para tua casa: os teus pecados estão perdoados. Isso é o poder do evangelho da cruz. Ser perdoado por Jesus. Não existe cura maior. E eu tenho certeza que o momento que aquele paralítico ele ouve isso, ele salta daquela maca e diz: agora os meus pecados estão perdoados, eu estou curado, estou sarado, e eu vou continuar falando que Jesus cura, que Jesus salva e liberta. Quanto mais nós pregamos o evangelho para outros, se a sua casa for salva, imagina, quando você pensou que você está dentro da igreja dos crentes? Tem alguém aqui que pensa assim? Às vezes não, levanta a mão assim: eu nasci dentro de um berço cristão. Você não era crente, você nunca imaginou estar aqui dentro. Tem alguém aqui? Levanta a mão assim, eu quero ver. Tem uns quando doido aí, viu? Quando que você imaginou que você está dentro? Talvez você passava na frente das igrejas dos crentes e falava: olha só que povo gritão. Para que eles choram? Para que eles gritam? Jesus resgatou você. Alguém enfrentou o telhado e abriu o buraco para levar você para perto de Jesus. Alguém tomou coragem um dia. Irmão, pregar para a família não é fácil. A gente fica pensando assim: eu não vou ser xarope, né? Eu não vou estar lá. Você chega na festa da família, tá todo mundo lá, um tomando um trago, um tomando um negocinho, né? E a festa pegando, uma musiquinha pegando, e você fala: cara, não, Jesus, por favor, tá brincando, né? Vou falar de ti aqui. E daqui a pouco surge uma conversa, você olha para o relógio, fala: eu tenho que ir embora. Você vai aonde? Vou na igreja. Na igreja? Eu vou na igreja, servir a Deus. O que as famílias falam muitas vezes? Virou fanático, virou crente.
Deus abrindo uma oportunidade para você dizer sim. E você tem que ver, meu casamento mudou, meu coração foi transformado, Jesus sarou as minhas feridas, hoje nós somos felizes. Ah, mas não tem mais problema? Temos, mas nós temos alguém que resolve os problemas. Ah, mas não tem dificuldade? Temos, mas nós temos quem resolve as dificuldades. Ah, mas não tem doença? Tem, mas nós temos alguém que quando estamos doentes, Ele sara as nossas feridas. O Senhor essa noite está chamando nós para a responsabilidade. Tem alguém disposto a carregar a maca aqui? Tem alguém disposto a quebrar telhado, a descer e levar alguém até Jesus? Dá trabalho, meu irmão. Dá trabalho. Vou contar algo para vocês, você vai achar engraçado. Parece que eu fui escolhido por Deus para carregar a maca. Parece, né? Só parece. Na cabeça de quem não entende o Evangelho. Às vezes eu olho para tudo que Deus está fazendo. Eu olho para quando chegam alguns meninos aqui, e meninas, e homens, e mulheres, e casais. E quando chega perto de mim, eu já vejo paralítico. E às vezes eu falo, Deus, porra, Deus, de novo. E quando eu escrevi essa mensagem, porque as minhas mensagens estão todas escritas. Eu brinco com o Felipe e com a Amanda, que a maior herança que eu vou deixar para eles é meu tablet. Está tudo escrito aqui, eu passo às vezes a noite escrevendo. E quando eu escrevi essa mensagem essa semana, Douglas, Deus falava comigo ao meu coração. Deus fazia vivo. Ezequiel, está vendo? Carregar maca dá trabalho. Imagina aqueles 4 homens. Imagina, pastor Luiz. Aqueles 4 homens, eles olham para a multidão e falam, cara, perdemos, não vai dar. Não tem como. Não tem como chegar até Jesus desse jeito. Eu imagino que porque sempre tem um líder, né? Sim ou não? Tudo tem um líder, não tem, Heré? Tudo tem um líder, né? Alguém tem que conduzir até a montanha. Eu imagino que um homem fala, pera um pouquinho, tem uma multidão, mas nós podemos subir por cima. Os outros 3 malucos falaram, beleza, bora lá, vamos subir. Talvez um deles, a Bíblia não relata isso, por favor. Tem uns teólogos aí, depois não vão me atirar pedra, né? Isso aqui eu estou conjecturando aqui, tá? Talvez um disse, mas será que vai dar certo? Sempre tem aquele do será, tem ou não? Não é do Ceará, tá? É do será, tá? Sempre tem aquele que vai dizer, né? Olha, mas será que vai dar certo? É o líder, eu imagino que o líder disse, vai dar. Eu tenho fé que nós vamos romper o telhado. Imagina, tiveram que ter fé, porque eles tiveram que medir talvez o lugar onde, olha, aqui nós vamos dar onde Jesus está. Quero falar algo sobre você. Para que você rompa o telhado e chegue até Jesus, sempre vai ter que ter um líder, sim, apontando um destino. Essa história que o mundo fala aí hoje, aí fora, que não precisa de igreja nem pastor, é uma mentira do diabo. Deus quer levantar líderes nesse tempo que conduzam o povo até Jesus. Imagina, os caras romperam o telhado e deram aonde? O mestre está ali. Os 4 homens, eles não desistiram no meio das circunstâncias difíceis. Eles sabiam, tem multidão, tem que subir no alto, tem que romper o telhado. Mas eles tinham uma certeza, escute aqui por favor, quem é pregador vai entender. Eles tinham uma certeza, Jesus está lá. Vou repetir para você entender. Eles sabiam que tinha que subir, eles sabiam que tinha que romper o telhado,
Eles sabiam que aí tinha mais altura do telhado para descer o homem até Jesus. Mas eles não tiveram dúvida, eles sabiam: Jesus está lá. Jesus está lá. Jesus está lá. Jesus está lá. Ele sempre vai estar esperando você chegar até Ele. Não tenha dúvida, o caminho está difícil, tem que subir alto, tem que talvez romper o telhado, mas não esqueça disso, Jesus está lá. Jesus está lá, esperando para perdoar os nossos pecados, para nós sermos sarados. E quando eu escrevi essa mensagem, eu lembrava de vocês, do Legendários. Mais uma vez, parabéns. Mais uma turma, né? Eu lembrava dos Legendários. Eu lembrava, aqueles caras, eles sobem uma montanha com uma proposta: de apresentar para um grupo de homens que Jesus está lá. No meio do caminho tem dificuldade, no meio do caminho tem lutas. A vida é assim. A vida é uma montanha, mas Jesus está lá. Eu vim motivar você essa noite a não desistir, a não parar, a não largar de lado os paralíticos e ser um líder de Legendários, talvez de um grupo ali. Eu não fiz ainda, mas eu fico imaginando que o cara tem que estar motivando, tem que ter 4 talvez, dizendo: vamos chegar, nós vamos avançar. Jesus está lá. Quando nós chegar lá, Jesus está lá. Sabe, é notório que nós precisamos ser conduzidos até Jesus. Alguém precisa às vezes nos pegar pela mão e nos levar até Jesus. Ah, mas eu cheguei sozinho na igreja. Não, alguém estava orando por ti. Alguém estava subindo o telhado, alguém estava rompendo o telhado, alguém estava chorando por ti, alguém estava dizendo nas escuras, nas escondidas, nas madrugadas: Jesus salva meu filho, Jesus salva minha casa, Jesus salva minha família, Jesus rompe, salva, cura, liberta a minha casa. Sempre tinha alguém. Sempre tinha alguém. Eu lembro-me, não sei se eu já falei isso aqui, mas eu lembro da minha história. Eu era um menino muito arteiro. Hoje às vezes eu olho para o Enzo, para as crianças aí, para o Davi, para o Caleb, e eu falo: meu Deus, eu era parecido assim. E hoje estou aqui, né? Depois veio o Felipe, corria para um lado. Eu falei: Felipe, um dia eu estou correndo na frente da minha casa. Eu fico imaginando a minha avó, cara. Minha avó estava tomando mate com uma mulher. Algumas pessoas já contei isso. A minha vovó estava tomando mate com uma mulher. E de repente eu passei correndo, não sei se eu quebrei alguma coisa, não sei o que eu fiz. E a multidão gritou para minha avó: isso vai ser um bandido, de tão arteiro que é. Minha avó levanta correndo, Simone, e fala assim para a mulher: toma cuida da mão da mulher. Ela contava isso, ela não era mentirosa, eu sei que não era. E ela falou: me dá licença, pode ir para sua casa, porque sobre o meu neto eu só libero palavra de bênção. A minha avó, aquele dia, ela não deu bola para a multidão. Ela rompeu a multidão e liberou uma palavra sobre a minha vida. Ela disse: talvez os meus olhos não verão, ela falou, mas eu sei que o meu neto será um pregador do Evangelho de Jesus. Irmão, quero te convidar essa noite: rompa a multidão e libere uma palavra de bênção sobre a tua família. O Rafa, todas as quinta-feiras o Rafa estava aqui na célula. Um dia ele falou: pastor, eu chego a ser chato, mas toda quinta-feira eu peço oração na célula. Para quem não acredita na cadeira da bênção, né? Para quem não acredita no poder da oração. Essa semana o Rafa botou no grupo lá. O irmão dele estava depressivo. Ele andava preocupado aqui. Eu vi o Rafa preocupado pelos cantos da base. Pastor, meu irmão está depressivo. Meu irmão precisa de Jesus. E eu vi ele: o pastor estava falando com meu irmão agora. O pastor estava falando de Jesus para meu irmão. Pastor, eu estava orando pelo meu irmão. E todo dia o Rafa estava orando. Todo dia o Rafa estava orando. Todo dia. Essa semana o Rafa botou no grupo da igreja: quero agradecer aos irmãos que oraram comigo. E quero testemunhar aqui: o meu irmão aceitou Jesus.
Você pode aplaudir Jesus. Alguém precisa romper. Alguém precisa subir o telhado. Alguém precisa romper o telhado para que outros cheguem até Jesus.